no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que prazer estar de novo com você para mais uma programação do Ministério Fonte de Vida. Nós estamos aqui com grande satisfação, com alegria, com muito amor no nosso coração para realizarmos mais este programa. Um programa que pode tocar a sua vida, o seu coração. Um programa que pode falar no seu íntimo. Por isso somos gratos. Somos gratos como igreja a Star News, Canal 23, que nos proporciona este horário, este tempo com você, para entrarmos dentro da sua casa e nos fazermos ouvido por você, pela sua família, e entrarmos então um pouquinho no conhecimento um pouco maior, a cada dia que nós estudamos, lemos a palavra, vamos nos tornando mais conhecedores. Então hoje eu estou aqui para fazermos mais um tempo de meditação, de um compromisso assumido diante de Deus, de pregarmos a palavra do Senhor. E eu estou hoje com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 João. Mas antes disso, deixa eu também dizer para você que o Ministério Fonte de Vida já está funcionando desde março, Nós inauguramos o nosso templo ali na Vila Planalto, então, desde março nós já estamos neste novo endereço, que você está vendo aí na tela, ali na Avenida Santa Casa 1755, na Jardim Planalto, e estamos então ali desenvolvendo já um trabalho social, um trabalho com a comunidade. Já temos várias pessoas ali do bairro que estão congregando e eu convido você, mesmo que não seja ali da Vila Planalto, para conhecer as novas dependências do Ministério Fonte de Vida, o novo templo, o lugar onde Deus nos preparou para estarmos conduzindo este rebanho que Ele tem colocado em nossas mãos. Então você é convidado, venha a qualquer hora, nas terças, quintas, domingos, escolha um dia da semana ou domingo para estar conosco ali, conhecendo o nosso trabalho. Amém? Então, como eu estava dizendo, eu estou com a minha Bíblia aberta, a Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 3. E eu vou usar alguns versículos também do capítulo 4 e do capítulo 5, porque eu quero fazer algumas citações de versículos que nos conduzam a entendermos a alegria, porque o cristão deve ter a alegria no seu coração. Então, veja bem, antes de ler qualquer versículo, eu pergunto para você, você tem motivos para ser alegre? Se eu perguntasse para você, se eu estivesse aí diretamente, falando com você, olhando nos seus olhos, olhando aí para o seu coraçãozinho, e eu te perguntasse, você tem motivo para ser alegre? Talvez alguns me dissessem, olha pastor, eu tenho momentos de alegria. Talvez você me dissesse assim, eu nunca soube o que é verdadeira alegria. Eu tenho compartilhado assim com pessoas os momentos de tristeza, de dor, de conflitos. Então, talvez eu ouvisse vários
comentários a respeito da vida, né? Do dia a dia, do que você enfrenta, do que é o conceito de alegria para você, para o seu coração, para a sua vida, para o seu dia a dia. Mas às vezes alguém fosse dizer para mim, eu não tenho alegria no meu coração. E eu quero dizer para você que essa alegria da qual eu estou falando, que nós vamos comentar aqui nesta meditação, ela tem a ver com o conhecimento de Deus. Ela tem a ver com muitas coisas que nós vamos afirmar aqui nos livros, né? No livro de João, em vários versículos. E o primeiro dele, o versículo 1, diz assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, veja bem, alegria tem a ver com o conhecimento de Deus. Alegria tem a ver com o amor, aqui diz assim, com o grande amor que o Pai nos concedeu. Então, veja bem, quando o Pai reconhece em nós esta marca, a marca de Jesus, a marca da conversão, do novo nascimento, Ele vem proporcionar a cada um de nós essa alegria de sermos filhos. Então, veja bem, você que tem este amor no coração, que vem de Deus, que o Pai te proporciona, você é chamado de filho. Este é um dos grandes motivos de alegria do cristão. Saber que existe um Deus soberano, poderoso, né, que é médico dos médicos, que é Senhor dos senhores, que é socorro para nós, que é libertação, é cura, é salvação. E você dizer assim, este Deus me considera filho. Eu sou filho, eu sou uma filha de Deus. Eu não sei o que você sente quando você diz isso, mas eu sinto uma grande alegria em saber que um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, me chama de filha. E por quê? Porque Ele nos concedeu um grande amor. E Ele demonstra isso quando envia Jesus. Quando nos dá, né, o seu Filho Jesus, enviando o seu Filho ao mundo, Ele prova este amor. Ele prova esta graça maravilhosa de nos alcançar e de nos tornar filhos seus. Então, eu quero dizer para você, você tem essa fé no coração? Você tem esse Deus habitando em você? Você tem essa presença doce, maravilhosa, morando, habitando dentro do seu coração? Se você está me dizendo sim, sim, pastora, eu quero dizer para você, você é filho, você é filha, você tem a marca de Cristo, você tem a marca da promessa, você tem a marca da salvação, a marca da graça. Então, se você realmente tem tudo isso, você pode sentir alegria. Aí você me pergunta, só por isso? Não, tem mais. Aqui no livro de João, ele me dá outros motivos para ter alegria. A alegria do Senhor na minha vida. E um outro versículo que eu quero compartilhar, está aqui no versículo 5, que diz assim: e bem sabeis que Ele se manifestou. Ele quem? Jesus se manifestou ao mundo. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Espera aí, então nós falamos do amor de Deus, que nos proporciona a condição de filhos. E ele nos afirma aqui, através do apóstolo João, que
nós também estávamos destinados a um fim muito trágico por causa do pecado. Como assim, pastora? Eu quero dizer para você, se nós nascemos, a Bíblia nos ensina desta forma, que pelo fato de nascermos, já nascemos em pecado, pela contaminação do pecado de Adão. Então, veja bem, se nós nascemos em pecado e vivermos a nossa vida toda carregando este pecado original, porque existe o pecado original, do qual nós carregamos como descendentes, né, de Adão, e existe os pecados que nós cometemos no dia a dia. Os pecados é diferente de o pecado, aquele do qual nós já fomos gerados, trazendo ele conosco, né, pelo simples fato de sermos gerados. Então a criança já nasce em pecado, nasce. Em determinado ponto da vida dela, ela vai ter que ter um encontro com o Senhor. E aí, então, olha o que Deus nos proporciona por causa desse amor de nos tornar filhos. Ele diz assim, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, veja bem, o pecado original e os pecados cometidos no dia a dia, pela nossa vida, pela nossa transgressão, por causa dessa semente maligna no coração do homem. O homem, por nascimento, ele já nasce com a semente da maldade. Ele precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa, a criança pequenininha, se você deixá-la sozinha brincando com outra criança, logo, logo ela vai com o dedinho, quer furar o olho do irmãozinho, ela quer bater, ela quer fazer alguma coisa que prejudique o outro. O que é isso? Alguém ensinou essa criança a ser má? Alguém ensinou essa criança a ter uma atitude de maldade? Não, ela carrega dentro dela. Ela carrega no seu ser, né? E em determinado momento da sua vida, ela precisa que algo aconteça para que o seu pecado e os seus pecados sejam retirados, tirados da sua vida. Ela seja purificada, essa pessoa seja limpa, purificada, né? Trabalhada por Deus. E então nós sabemos que só o sangue de Jesus pode fazer isso. Então nós temos uma alegria muito grande, porque nós não precisamos ser pecadores até morrer. Nós podemos, através do sangue de Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, aceitar a Cristo como Senhor e ser livre do pecado, né? Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Que gostoso, né? Que bom saber que nós temos um recurso, que nós temos uma oportunidade em nossa vida. Deus dá a cada dia essa oportunidade. Ele dá para todos. Jesus morreu por todos. Ele não morreu somente por mim, por A mais B. Não, ele morreu por todos. Mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que desejar. Eu tenho que ter essa presença. Eu tenho que me tornar filho, né? Eu vou ser inserido nesta família, a família de Deus, a família maravilhosa, gloriosa do Senhor. Ele então tira o meu pecado e eu me alegro com isso. Eu tenho mais este motivo, o amor de Deus, a filiação e agora em saber que Ele tira o meu pecado, né? Através do arrependimento, da confissão, Ele leva o meu pecado. E eu quero ainda dar mais motivos. Hoje nós daremos vários motivos para que você se alegre de ser um cristão ou de ser um seguidor de Cristo. No versículo 8, ele também diz que o Filho de Deus se manifestou ao mundo para destruir as obras do diabo.
Nós sabemos que se não é a guarda do Senhor, se não é, a cobertura, né, da autoridade de Deus sobre a nossa vida, nós podemos cair nas mãos do inimigo. E aqui, Deus está dizendo para nós, através do apóstolo João, olha, Jesus, você não precisa cair na mão do inimigo, nas mãos do diabo, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo, né? O intento do inimigo, as armas forjadas do inimigo, as setas. Você pode se armar, você pode tomar a armadura de Deus, você pode ter uma compreensão da cobertura do sangue de Jesus, da autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. E então você vai ver como é possível o Senhor, através da sua manifestação ao mundo, destruir as obras do maligno. Bom, aí você pode me perguntar, mas tem tanta gente má, fazendo mal, sendo usada pelo diabo, fazendo trabalhos de feitiçarias, fazendo trabalhos para atingir um e outro, para fazer o mal, para matar, roubar, destruir, porque o diabo veio para isso. Aí eu quero dizer para você, Deus é soberano, Deus é poderoso. Ele disse que o Filho dele, Jesus, veio, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Pode se alegrar, viu? Pode se alegrar, porque se houver alguma obra do diabo sendo preparada para a tua vida e você declarar que o teu coração está em Deus, que a tua vida está em Deus, que a tua fé está em Cristo, que a tua fé está sendo direcionada para o Senhor Criador, Salvador, Libertador da sua vida. Você é filho, tem o amor dele, né? Você está livre do pecado, porque você já confessou o seu pecado. Você pode também ter uma certeza, ele vai destruir as obras do maligno contra a sua vida. Amém? Se alegre por isso, né? Se alegre porque você tem um Deus todo-poderoso, né? E até o diabo está sob o controle de Deus. Deus não permite que ele faça nada fora daquilo que está no controle do próprio Deus, né? Deus só vai permitir quando a pessoa não está em Cristo. Agora, se você está em Cristo, se você está em Deus, se você tem o Pai e o Filho e é habitado pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai destruir as obras do maligno. Ele veio para isso. Ele veio para destruir as obras do maligno. Amém? Bom, vamos ver o que mais aqui no livro de 1 João, capítulo 3 ainda. Agora eu estou no versículo 14, que diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E quem não ama, permanece na morte. Mas eu quero ficar aqui com essa expressão. Nós passamos da morte para a vida. O que quer dizer isso, pastora? É que se nós não tivermos um encontro com Deus, que nos leva a uma posição de reino de Deus, de vida para nós estaríamos destinados à morte. Que morte? Morte física? Não, essa morte não é tão importante. Nós todos vamos tornar ao pó, todos vamos morrer. Mas eu falo de uma morte espiritual. Eu falo de uma morte que somente Deus pode nos livrar. Somente o seu Filho Jesus Cristo pode nos libertar desta morte, pode nos tirar desta morte. E aqui está dizendo que quando nós temos o amor de Deus e nos tornamos filhos, nós passamos da morte para a vida. Eu tenho esse motivo grandioso para me alegrar. Só de saber que eu estava destinada à morte eterna e que através de Jesus Cristo eu recebo vida. Eu me alegro, eu me regozijo, eu celebro, eu festejo. Eu não posso acreditar que tem alguém na face da terra,
que não deseja este Deus. Eu não posso acreditar que tem alguém na face da terra que não queira entregar o seu coração, que não queira entregar a sua vida, que não queira sair da morte, que não queira entrar num caminho de vida. Né? A própria Bíblia diz: Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele nos passa das trevas para a luz, da morte para a vida. Né? Eu tenho grandes motivos para me alegrar. Você tem estes motivos para se alegrar. Você é um filho, você já recebeu o amor de Deus, você já está livre do seu pecado, você tem a convicção de que Deus está destruindo as obras do maligno e tem te libertado. Você já passou da morte para a vida. São questionamentos que nós podemos fazer a cada dia na nossa vida para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, da verdade, do caminho. Né? Ele é o caminho que nós devemos seguir, nós devemos caminhar neste caminho de vida. Né? Fomos tirados da morte, estamos num caminho de vida. Vamos ver mais alguma coisa? No versículo 19 do capítulo 3, ainda diz assim: nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. O versículo anterior fala assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E depois, neste que eu li no 19, diz: nós conheceremos isto porque somos da verdade. Né? Então, aquele que adere o caminho da verdade, ele pode dizer que é da verdade. Né? Aquele que recebe a Cristo, porque Cristo é a verdade, ele também é da verdade. Se eu sigo um Senhor que é a verdade, eu começo a fazer parte dessa verdade. Eu começo a fazer parte deste caminho de verdade, de vida. Então, amados, que gostoso nós entendemos isso. Se Jesus é a verdade e eu creio nele, se Jesus é a verdade e eu o aceitei como Senhor, se Jesus é a verdade e eu o sigo, eu sou discipulado, ensinado, exortado, né, por ele, o que acontece? Eu passo a ser da verdade também. Né? Nós somos da verdade, somos um povo da verdade, um povo que segue a Cristo. É um povo da verdade, porque ele crê em alguém que é a verdade, que professa a verdade, que cumpre uma verdade direcionada pelo nosso Criador. Ele é a verdade em todos os sentidos, né? Da criação, da vida, da morte, da vida eterna, de tudo. Ele é a verdade. O que ele diz é a verdade. A sua palavra é a verdade. E se nós o servimos, se somos filhos, nós também somos da verdade. Que gostoso, né? Porque a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Então, aquele que é da mentira, ele é filho do inimigo. Ele segue o seu pai, diz a Bíblia. O pai da mentira, ele é pai também daquele que mente. O pai da verdade é pai daquele também que professa a verdade. Por isso somos da verdade, professamos a verdade e aceitamos a verdade na nossa vida. Não desejamos uma vida mentirosa, uma vida falsa, uma vida que não tem cabimento, né? Não tem como respaldarmos a nossa vida na mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então nós não podemos aceitar que a nossa vida seja pautada pela mentira, mas seja pautada pela verdade, a verdade de Deus, a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Bom, agora eu quero
citar mais alguns versículos que estão não mais no capítulo 3, mas no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 4, 13, diz assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E eu quero dar uma corridinha aqui, porque eu estou quase finalizando o meu programa, mas eu quero pelo menos citar todos os motivos que eu relacionei. Então, aqui nesse versículo 13 do capítulo 4, está dizendo: eu preciso me alegrar, porque eu estou nele e ele está em mim. E como que ele está em mim? Porque ele me deu do seu Espírito. O seu Espírito que habita em mim me proporciona estar nele. E ele em mim. Se alegre por isso. Né? Você pode fazer parte dessa intimidade com Deus através do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito. Depois no capítulo 5, o verso 13, diz assim, o verso 11, primeiramente, depois o 13. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Outro motivo para nos alegrarmos: nós temos uma vida que não tem fim. Ah, mas eu vou morrer, pastora. Não, mas a morte não é o fim. O nosso espírito não morre. E nós estaremos eternamente do lado do Senhor. Ele prepara um lugar para cada um de nós. Ele nos dá vida eterna, e a Bíblia diz que a vida eterna é esta, é o Filho. A vida eterna está no Filho. Você tem o Filho, você terá vida eterna. Amém? Outra coisa importante que eu vou afirmar aqui no versículo 15: ele nos ouve. É outro motivo de alegria. Ore, porque o Senhor te ouve. E no versículo 18 do capítulo 5 diz que o maligno não toca naqueles que têm a marca do Senhor na sua vida. O maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Ele destrói as obras do maligno e o maligno não lhe toca. Amados, eu teria tantos outros motivos para dizer por que um cristão deve ser alegre, porque ele deve ser feliz, porque ele deve professar essa alegria. Né? Eu teria muitos outros, mas eu creio que estes motivos que eu te dei neste programa são suficientes para você refletir e para você aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Se torne um filho de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta programação. Eu te louvo, eu te agradeço, eu abençoo esta vida que me ouve, esta vida que me assiste, através do canal 23 da Star News. E realiza milagres, Senhor, na vida desta pessoa. E torna ele um filho de Deus, alegre, feliz para todos sempre, até a volta do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.